Para aqueles que são apaixonados por histórias em quadrinhos, certamente tem algum super-herói favorito ou até mesmo prefere o temível vilão. Os quadrinhos têm sido uma porta de entrada para o mundo da leitura e têm incentivado cada vez mais jovens leitores com a discussão de temas atuais e de relevância social. A 9ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos reúne os fãs do universo das HQs em um evento considerado o maior do Brasil. Luiz esteve por lá e, claro, conta tudo pra gente. As histórias em quadrinhos vêm ganhando popularidade nos cinemas, com seus super-heróis e vilões, alcançando fãs de todas as idades. Mas os quadrinhos têm sido bem mais do que puro entretenimento. Como uma forma de manifestação artística e cultural, eles também são um meio para a conscientização social. A arte criticando, a arte mostrando essa realidade da violência. A violência, quando eu digo, não é a violência física, mas a violência contra a dignidade humana, contra a pessoa humana, contra a diversidade sexual, gênero, o racismo. Quando a arte mostra uma realidade diferente, faz as pessoas pensarem. Por meio das histórias ilustradas, seja de ficção, drama ou humor, os quadrinhos são uma forma de levar a reflexão ao público jovem, discutindo temas relevantes para a sociedade. Bom, o quadrinho acho que ajuda a colocar questões da vida para a criança, porque o quadrinho pode trazer para a criança uma realidade meio distante. O quadrinho pode trazer uma realidade de outro país. Que seria uma porta de entrada, digamos, para a criança antes de chegar num livro mais complexo. Quando a criança se alfabetizou, está começando com sua leitura, de repente é mais fácil introduzir uma leitura mais complexa para a criança vindo de um quadrinho, que você tem o auxílio de imagens. Nessa edição, o FIC abre espaço para elas. Ao debater questões de gênero e a diversidade, o festival destaca as mulheres, cada vez mais presentes nos cenários das HQs. Tradicionalmente a mulher sempre ficava um pouquinho à margem, né? Porque no meio editorial tradicional a gente ainda tem uma certa resistência a publicar mulheres. Só que agora a gente está tendo, né, com a publicação online, digital, pela internet, uma facilidade muito grande das autoras ficarem mais visíveis para o público, né? Darem seu trabalho a conhecer para um público cada vez maior. O grande homenageado dessa 9ª edição do Festival de Quadrinhos é o baiano Antônio Cedras. E a exposição, que leva o seu nome, reúne artistas de todo o Brasil que exaltam o quadrinista. Criador da Turma do Chachado, o quadrinista usou dessa arte para difundir a cultura e as belezas nordestinas. Antônio Cedras ele tem um papel extremamente importante no quadrinho nacional, pela forma com que ele retrata a realidade local dele, né, da cor local, né, da Bahia, nos quadrinhos dele. E são quadrinhos, né, também para criança, né? Então eles também têm esse poder de fazer o público, né, principalmente o público infantil, se ver representado nos quadrinhos. Para o público visitante do festival, o que não falta é entusiasmo e a paixão por esse universo, que não é apenas lúdico, mas também educativo. Eu acho que o quadrinho ele tende só a acrescentar para a literatura, como muita gente pensa ao contrário, que o quadrinho é uma arte menor, muito diferente disso. Ele te dá o presente de ver como o autor enxerga aquilo que ele está escrevendo. Com uma programação cultural diversa, este ano o Fórum das Letras convidou o público para se aventurar pelas palavras de um dos maiores escritores da nossa literatura. E o lugar não poderia ser outro senão a histórica Ouro Preto. Confira na reportagem de Joyce Lourenço. O Fórum das Letras em Ouro Preto comemorou a 11ª edição e durante os 5 dias de programação do evento, o público pôde prestigiar as belas palavras de Graciliano Ramos na exposição A Palavra Foi Feita para Dizer. A escolha de Graciliano Ramos foi baseada em despertar o interesse para um outro lado do autor. A exposição teve como proposta convidar o grande público para conhecer mais sobre o escritor.
traz um lado de Graciliano que talvez o grande público não conheça, esse lado, por exemplo, de cronista. Logicamente que quando nós falamos dos professores, dos estudiosos, quem estuda a obra de Graciliano conhece, mas eu tenho certeza que o público geral não sabe, por exemplo, que Graciliano Ramos fez crônica sobre música de carnaval. Abrir caminhos para o olhar de Graciliano Ramos. Até para quem já tem intimidade com as obras, a mostra não deixou de ser um novo contato com os registros do escritor. A primeira mesa do fórum foi sobre Graciliano Ramos, autor que eu estudei por alguns anos na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então isso me deixa muito feliz, porque por mais que a gente tenha estudado um autor muito tempo, nós nunca sabemos tudo, não existe, né, essa fórmula de você saber tudo. A questão dele de aquela linguagem muito concisa, né, é essa referência que ele faz à questão da lavadeira, que lava, enxágua várias vezes e depois é que tem certeza que está realmente limpa, que vai e coloca no varal, o que ele faz com a palavra, não é? Porque os livros dele ele sempre escreveu e reescreveu várias vezes. É interessante ver o manuscrito nessa era digital que nós temos, de ver quantas vezes o autor vem, revém sobre o texto até que ele fique como ele quer. Eu gostei de ver os manuscritos de Vidas Secas e gostei também de saber um pouco mais sobre a livraria Olímpio, onde o Graciliano tinha costume de ficar, e de saber que ele tinha até a intenção de escrever um livro específico sobre esse local, que foi realmente o celeiro de muitos escritores brasileiros. A escolha de Ouro Preto para sediar o fórum é motivo de orgulho, já que a cidade é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade. Ouro Preto é a cidade onde nasceu a literatura brasileira, praticamente com os Árcades, e é uma cidade que foi musa de vários poetas e escritores brasileiros, né? Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Drummond, vários escritores brasileiros escreveram sobre Ouro Preto, viveram aqui ou por aqui passaram. Então Ouro Preto respira literatura. Já não dá mais para participar do Fórum das Letras, mas Clara Serra traz as novidades do que acontece em BH. É isso mesmo, Dani. E a primeira delas tem tudo a ver com o mês de novembro. A arte negra já toma conta de alguns pontos de Belo Horizonte em comemoração ao mês da consciência negra. Neste domingo, a cidade fica mais alegre com a 6ª edição dos Tambores do Brasil. A tradição percussiva da cultura popular brasileira ganha o ritmo de grupos como maracatu de baque virado, tambor de crioula, afoxé bandarerê e samba de meia-noite. O evento que une o som dos tambores ao canto e dança acontece no Núcleo de Estudos de Cultura Popular, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 3312. Mais informações no telefone que aparece na sua tela. O Festival Internacional de Teatro de Bonecos continua encantando a capital. Neste final de semana, a desenvoltura dos bonecos da Argentina e da Alemanha pode ser conferida no Teatro CCBB. Mas eu quero antecipar o convite para uma peça interpretada por um grupo mineiro. O Giramundo traz para a 15ª edição do FITB as aventuras de Alice no País das Maravilhas. Um único ator leva para o palco 50 bonecos numa narrativa que tece o diálogo com a música e o cinema. E por falar em música, a pequena Alice ganha vida na voz de Fernanda Takai, cantora mineira do grupo Pato Fu. Então se programe, porque a apresentação é na próxima quinta-feira também no CCBB. Os ingressos custam R$10 inteira e 5 a meia. Ok, Clara, muito obrigada pelas suas dicas. Eu que agradeço, Dani, e até a próxima, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o Revista de uma forma diferente. A partir de agora, você acompanha o retrato de um povoado que nos últimos dias ficou conhecido não só no Brasil, mas também em outros países. Ed Carlos Edésio mostra os encantos de Bento Rodrigues. A maioria deles, infelizmente, agora são apenas lembranças. Berço do maior acervo da arquitetura colonial do Brasil, Minas Gerais reserva entre as montanhas encantos como a simpática Mariana, cidade histórica localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Ela, que também já foi a capital do estado, não atrai turistas apenas pelo patrimônio cultural.
mas também pelas histórias que vão surgindo a cada curva e em cada lugarejo descoberto em meio aos relevos. Um deles, Bento Rodrigues, subdistrito do município, já não é mais visto entre a bela paisagem. Entra para a memória dos visitantes, como lugar que, de parada dos tropeiros que ali encontravam descanso, também oferecia repouso aos turistas que até bem pouco tempo se encantavam com a simplicidade destas ruas. Visitantes que muitas vezes eram surpreendidos com um bom dia simpático em uma janela. O caboclo ou o típico mineiro, aquele da prosa na porta de casa, já não está mais ali. O hábito de pegar o açúcar com o vizinho agora é parte dos relatos, e até o som do simples cavalgar pelo povoado já não interrompe mais o silêncio. A ausência de barulho deixou de ser a tranquilidade tão apreciada em Bento Rodrigues para dar lugar à saudade. Saudade das belezas naturais, águas que levavam com elas o estresse das grandes cidades. Saudade da lida no campo, do cultivo de onde se extraem sabores que vão para a mesa dos mineiros, que é onde se conquista muitos forasteiros. E se de tudo resta fé, até mesmo um dos símbolos dela não escapou de ser um registro apenas em fotografia. Construída no século XVIII, a igreja de São Bento, de patrimônio histórico, virou história. Uma das muitas que ainda pode ser contada pelos moradores de Bento Rodrigues. Não mais na porta e no aconchego das casas, pois ali restaram poucas. Não mais na conversa entre os vizinhos, que já não sabem em qual porta bater. Foram espalhados pela região. De hospitaleiros passaram a ser hóspedes e carregam com eles a admirada fé do brasileiro, ainda mais necessária para o recomeço.